Bom dia, irmãos. O incomparável Filho de Deus, né? Que canção, que mensagem maravilhosa. Ele é muito mais do que a sombra, ele é muito mais do que o que possamos enxergar com nossos olhos físicos, né? E ele nos convida para ceiar com ele nessa noite, né? O Filho de Deus, né? Que tamanho privilégio para nós estarmos diante do Filho de Deus. Glórias e aleluia, né? Seja dado ao Cordeiro, né? Que ele abriu um novo e vivo caminho, né? E consumou tudo na cruz, né? Andamos enxergando dessa forma, né? A nossa caminhada tem sido dessa forma, nessa confiança, nessa esperança de que ele abriu um novo e vivo caminho para nós, né? É um novo e vivo caminho. Não é apenas um caminho novo, ele é vivo. Amém? Convido os irmãos a abrirem no Evangelho de João, capítulo 1. Fala um pouco do verbo, né? Da luz. E ele nos convida a andar na luz. E o interessante é que o rei nos convida e o rei, ele não faz acepção de pessoas. Qualquer um que confessar a ele, que crê no nome dele, né, é salvo. Ele jamais lança fora. Você precisa de crer, mas precisa de andar nesse novo e vivo caminho, que é um caminho diferente, né? Quando nós cremos no Senhor, precisamos de andar olhando para a luz e nesse novo e vivo caminho, né? Então, ele é tudo. No princípio era o verbo, o verso 1, né? De João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. As trevas não prevalecerão contra a luz. Meu irmão, se você está na luz, não tem como as trevas, não dá brecha para as trevas. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que lamentável! Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade dos homens, nem mais de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Glória a Deus. O Senhor, nós não temos condições de expressar a grandeza dele, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei
foi dada por meio de Moisés. A graça é a verdade, vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, e quem o removeu. Amém? É um texto que podemos ler assim, né? Talvez no silêncio da noite, quando você não ouve mais ruído nenhum, né, para que o Senhor possa falar profundamente, né, nos nossos corações a respeito dessa luz, né, e a importância de crer, porque se você não tomar uma decisão de crer, né, sabendo em quem você está crendo, né, que nós aqui, a maioria de nós, eu creio que já tomou essa decisão, né, enxergou essa luz e creu nessa luz. É necessário crer, e é necessário saber que Ele é, antes de tudo, Ele é o primogênito de todas as coisas, porque Ele verdadeiramente consumou tudo. E João abriu apenas um caminho para que Cristo estivesse chegando. Abramos em João, nesse mesmo pensamento aqui, né? Onde que João fala, né, a respeito do eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João, ele falou para aqueles que estavam, João 1:36. Então, João falou para eles, né, eis aí o Cordeiro. É esse Cordeiro que nós estamos falando dele, né, nessa manhã. Esse Cordeiro que nós estamos aqui para fazer memória, né, do feito dele. Esse Cordeiro maravilhoso que se deu por nós, né, e ele nos convidou nessa manhã para estarmos aqui. E nós enxergamos ele apenas como um cordeiro, né, mas ele não é só um cordeiro, né? Ele é um cordeiro de graça, de amor, mas é de justiça, né? É de verdade, né? Por isso ele nos convida a caminhar na presença dele com toda a nossa sinceridade, com todo a nossa força, com todo o nosso entendimento. E precisamos de entendimento, isso tudo que eu falei, nós precisamos dele, né? Tudo isso, precisamos dele, inclusive por o respirar, né? Se você respira, né, é ele. Você não consegue respirar sem o Senhor permitir, né? Aleluia, né? Glória a Deus. E continuando, lembrando do Cordeiro, eu gostaria que abrisse em Apocalipse capítulo 5. Às vezes, quando eu estou lendo Apocalipse capítulo 5, eu fico assim, imaginando, né? Que cena maravilhosa, né? Que aconteceu ali. Para o livro e o Cordeiro. Então, só foi encontrado um para poder fazer aquilo ali que mais ninguém poderia fazer. E diz assim o versículo 1, né? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu para quebrar os selos, os 7 selos, e abrir o livro. Glória a Deus, o Senhor, Ele venceu porque Ele nos amou, e Ele nos ama, né? Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pregar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Amém? E o capítulo 6 continua falando do nosso Cordeiro, o Cordeiro maravilhoso, né, sobre os selos. No verso 1, vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. No verso 3, quando o Cordeiro quebrou o segundo selo. No verso 5, quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo. No verso 7, quando o Cordeiro quebrou o quarto selo. E no verso 9, quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca. Ah, glórias! Precisamos dessas vestes brancas, irmãos. Eles foi pedidos que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido mortos. Né? Então, estamos nessa caminhada, não sabemos quando, nem como, né? Mas é uma verdade. Né? Não apressamos aquilo que o Senhor deseja fazer. O Senhor deseja fazer, e Ele vai fazer. Né? Então, aqueles irmãos que tinham sido mortos ali, estavam debaixo do trono, eles estavam desejando que o Senhor vingasse, né? Mas Ele deu uma resposta para eles: acalma, né? Aquieta, vamos estar quietados, que o tempo é meu. Né? Tem irmãos ainda, né? Tem irmãos que vão ser mortos ainda, por causa do meu nome. Né? No verso 12, vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco, feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra. Imagina o irmão numa cena dessa.
Assim, vai lendo e imaginando assim na sua cabeça, na sua mente, isso tudo acontecendo, né? E você presenciando essas coisas. E você sabendo que você é servo do Cristo, do Cordeiro Todo-Poderoso, né? Imagina as estrelas caindo. Você já viu uma estrela cair do céu? Então, às vezes vai ser triste, tremendo para aqueles que não confessaram, para aqueles que não creram no nome do Senhor, né? Para aqueles que não estão andando nesse novo e vivo caminho que Ele abriu, né? As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrolava. Então todos os montes, as ilhas foram movidas do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos e todos os livres, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes aos redores: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Amém, irmão? Aleluia. Eles desejam estar escondido, né, debaixo da terra, atemorizado, porque as coisas estavam complicadas. Então, eles fugiu, né? Fugiu para debaixo da terra, de tão pavoroso que estava. E foi os reis, foi todos, não é porque você tem uma posição, os escravos também, não foram só os reis, aqueles que tinham condições de fazer um esconderijo, né, mais reforçado, porque tinha condições financeiras, não. Foram todos para debaixo da terra. Todos fugiram, porque a ira do Cordeiro, por causa da ira do Cordeiro, né? Nós não precisamos de ficar atemorizado por causa da ira do Cordeiro. Nós já confessamos o Cordeiro como Salvador, né? E nós já sabemos que o Cordeiro ele fez uma nova aliança. E nós já sabemos que o Cordeiro tem nos convidado para ceiar com Ele, né? Todo domingo pela manhã. Como estamos diante desse Cordeiro? E é o Cordeiro que fez tudo, né? E o tremendo é que o Cordeiro ele é Cordeiro de mortos e de vivos, né? Aqueles que já estavam mortos, né, debaixo do trono, estava falando, conversando com o Cordeiro. Até quando, Senhor, não vingará o nosso sangue, né? O Cordeiro aquieta, porque o tempo é meu, né? Vamos ler o 16 de novo, né? E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, o que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Amém? Não é porque que a gente lê uma passagem dessa no Partir do Pão, porque fala do Cordeiro, né? E é o Cordeiro que consumou tudo na cruz, é o Cordeiro que se deu por mim, por você, e é o Cordeiro que é luz, né? Ele é o unigênito, como lemos ali em João, capítulo 1, né? A partir do verso 1, e é o Cordeiro que te convida. Você precisa de crer no Cordeiro, né? Você precisa de tomar uma decisão, e não apenas de tomar uma decisão e pronto, acabou, não. É um novo e vivo caminho que você vai caminhar. Não é um caminho que o mundo está te oferecendo, não. O caminho do mundo é apenas um caminho. Mas o Senhor te oferece um caminho novo e vivo, né? Nós não andamos em qualquer caminho, né? As trevas não podem prevalecer contra a luz. E essa luz, nós temos essa luz dentro de nós, né? Bendito seja o nome do Senhor, como vamos lembrar nas orações. Podemos partir o pão. Amém.